Oi pessoal, tudo bem? Para essa semana a gente vai fazer a correção das atividades da lista da semana anterior às verificações de aprendizagem e a gente vai fazer isso de um jeito um pouquinho diferente. Eu fiz os vídeos com captura da tela do meu computador, porque dessa forma vocês podem ir acompanhando as perguntas e as respostas na tela enquanto ouvem os comentários que eu vou fazendo. Então, para essa semana é isso, é correção. No fim da lista tem uma ou duas perguntinhas para preparar para o próximo conteúdo. É importante que vocês respondam, tá? Lembrando sempre de colocar data e lembrando também de ler as orientações da lista e de me procurar no estudo orientado sempre que for necessário, tá? Então, acompanhem o vídeo e boa semana para todo mundo. Então, vamos lá, né? Primeira questão, observe as esculturas no texto acima. Como os artistas trabalhavam a madeira para confeccioná-las? Resposta, eles esculpiam em blocos únicos de madeira. Isso é responsável pelo tamanho geralmente pequeno e a ausência de emendas. Era por isso que a gente tem as estátuas, normalmente, com uma estatura em torno de 30 centímetros. Então, eles trabalhavam com os troncos, com tronco in natura, né? E dentro desse tronco eles iam achando a figura. Por isso que a gente não tem emenda, né? A gente não tem junção de partes. Era feita numa peça única. Questão 2. Ainda segundo a observação das estátuas africanas presentes no texto, o que distingue a figura do herói ancestral da figura dos dois irmãos? Resposta. A figura do herói é imponente. Ele sustenta um ornamento na cabeça, um cocar ou uma coroa, e tem nas mãos objetos de reverência, um cajado e um chifre. A figura dos dois irmãos, apesar de também apresentarem adornos, não tem a mesma imponência. O que acontece? A gente pode observar que a figura dos dois irmãos ela é um pouco mais simples, ela é menos adornada, mas sobretudo a postura, né? Na figura do herói, ele olha um pouco mais altivo, ele tem a cabeça um pouco mais altiva, uma maneira de demonstrar como uma posição de líder. Mas principalmente vocês podem observar pelos objetos que ele porta. Ele tem uma espécie de chifre, né? Ele tem um adorno maior. Então, pela maneira que é adornada, a gente pode perceber a diferença. Questão 3. Por que razão alguns povos tradicionais se utilizam de linguagens simbólicas como os padrões geométricos? Resposta. As linguagens simbólicas são formas de comunicação. Têm a função da linguagem escrita, mas operam ao mesmo tempo como linguagem visual e verbal. Então, aqui para refrescar a memória, né? A gente tem que entender a linguagem como esse conjunto de códigos que a gente utiliza para ser capaz de se comunicar. Isso em qualquer povo é um negócio fundamental. Existem vários tipos de linguagem, inclusive dentro da arte a gente tem várias linguagens que são de acordo com as técnicas artísticas utilizadas. Aqui faz referência à linguagem visual, ou seja, é a forma de se expressar através das imagens, e a linguagem verbal, que é a expressão através da escrita ou da fala. Então, a linguagem simbólica é quando eu faço uma síntese do que eu quero falar num símbolo, numa imagem que traz consigo um significado, né? Então, é muito comum, dentro dos povos tradicionais, o uso dessa linguagem simbólica, que é a criação desses ícones, dessas pequenas imagens, que vão trazer consigo significados e que ajudam a passar essas tradições de geração a geração, independente do domínio da língua escrita, por exemplo. Tá? Questão 4. Assista com atenção ao vídeo que mostra os trabalhos de 10 artistas africanos contemporâneos. Qual deles te chamou mais atenção? Por quê? Essa daqui é a resposta pessoal, né? Mas eu fiz muita questão que vocês tivessem contato justamente para entender que, assim como eu estou sempre dizendo que é importante que a gente observe o que é feito no Brasil
que a gente perca um pouco esse raciocínio de colonizado, né? Que a gente comece a se libertar um pouco da visão da arte eurocêntrica, ou de acreditar que o que é bom é feito nos Estados Unidos ou na Europa só, e entender que a gente tem arte contemporânea de qualidade sendo feita também em outros lugares do mundo, né? E a África é um desses lugares, e é o continente com o qual a gente tem uma relação de tradição, uma relação muito importante. Então, assim, aqui é para ver os trabalhos mesmo, e dizer com as suas palavras, da maneira que conseguir, qual o trabalho que vocês acharam mais interessante e explicar por quê, se teve alguma identificação, ou se foi só porque achou bonito, etc. Né? Questão 5, questão do Enem. A recuperação da herança cultural africana deve levar em conta o que é próprio do processo cultural, seu movimento, pluralidade e complexidade. Não se trata, portanto, do resgate ingênuo do passado nem do seu cultivo nostálgico, mas de procurar perceber o próprio rosto cultural brasileiro. O que se quer é captar seu movimento para melhor compreendê-lo historicamente. Né? Então a gente está vendo aí, a recuperação da herança cultural africana deve levar em conta o que é próprio do processo cultural, seu movimento, pluralidade e complexidade. Ou seja, quando a gente retoma as bases do que a gente herda culturalmente da África, a gente tem que considerar também a maneira como se deu a junção com a cultura do Brasil, né? E de como isso foi fundamental para a construção dessa cultura brasileira de hoje. Então, quando fala em movimento, pluralidade e complexidade, está falando dessas diversas facetas que vai assumir e de como é muito particular a maneira como a cultura africana se estabelece aqui no Brasil, né? Por conta do próprio processo da diáspora que a gente já estudou. Não se trata, portanto, do resgate ingênuo do passado nem do seu cultivo nostálgico, mas de procurar perceber o próprio rosto cultural do brasileiro. Ou seja, não é simplesmente copiar aquilo que era feito na África na época da diáspora, mas entender que esses valores e essa produção cultural de maneira geral, ela assume uma identidade totalmente nova quando ela entra em contato aqui com o povo brasileiro. O que se quer é captar seu movimento para melhor compreendê-lo historicamente. Né? Então, moral da história. Entender que é um processo, que tem uma dinâmica, que não é uma coisa que não é um dado fixado e imutável, né, de uma coisa que aconteceu, mas que é a construção da cultura afro-brasileira, ela ainda acontece. Né? Com base no texto, a análise de manifestações culturais de origem africana, como a capoeira ou o candomblé, deve considerar que elas, letra A, permanecem como reprodução dos valores e costumes africanos. Essa daqui pode gerar dúvida se é falsa ou verdadeira. Mas o texto fala lá sobre que não se trata do resgate ingênuo do passado. Né? Então não é só uma reprodução dos valores. Existe uma dinâmica que faz com que ela se modifique e se torne uma coisa brasileira e única. Né? Então ela fica falsa nesse sentido. Perderam a relação com o seu passado histórico. Falso. A gente tem diversos movimentos no Brasil, principalmente dentro da comunidade negra, que se ocupam de resgatar, revalorizar, revivenciar esses aspectos da cultura afro-brasileira. Então, também falsa. Letra C, que é a correta, derivam da interação. Né? Interação, uma coisa que se relaciona com a outra, entre valores africanos e a experiência histórica brasileira. Né? Porque tem o processo da colonização que a gente deve levar em conta, o processo de catequização, a junção desses povos africanos com os povos indígenas que já estavam aqui. Né? Então, deriva da interação, dessa relação dos valores africanos, né, com todo o contexto histórico do Brasil. Letra D. Contribuem para o distanciamento cultural entre negros e brancos no Brasil atual. Não, a não ser que a pessoa seja preconceituosa, racista, mas assim, para quem entende esse processo, na verdade, entender a construção da cultura afro-brasileira
provoca um sentimento de devida valorização, né, desses aspectos. Letra E. Demonstram a maior complexidade cultural dos africanos em relação aos europeus. Nunca é uma boa saída ficar tentando fazer esses comparativos quantitativos, né? Tipo, a cultura de tal lugar é mais importante do que a cultura de tal lugar. Cada uma tem sua particularidade, cada uma tem seu valor, né? Então, não acho que seja legal também ficar fazendo essas comparações, porque senão a gente cai na armadilha de ter o mesmo comportamento do colonizador, e não é bacana. A gente precisa entender quais são os reais valores, né, de cada processo. Então é isso, galera. Semana que vem lista nova, tá? Qualquer dúvida, me procurem lá no Estudo Orientado. Então, uma boa semana para todos.